Muito bem, olá você que está me assistindo, seja muito bem-vindo a mais um dos nossos vídeos. No vídeo anterior, quer dizer, no vídeo não, nos vídeos anteriores, na aula anterior, né, que foi dividida em três partes, nós vimos como nós fazemos inferências, ou como nós verificamos argumentos, quando nós estamos utilizando proposições, tá certo? Nós em nenhum momento nós falamos como que seria a argumentação ou então a verificação de um argumento quando, quando você tem proposições que envolvem os tais dos quantificadores, né? O existe e o para todo, tá certo? Nessa aula de hoje, ela vai ser composta por duas partes, né? Na primeira parte, nós vamos ver toda a teoria, toda a parte teórica de como é que você faz argumentação ou como que você faz verificação de um argumento quando você está lidando com proposições que envolvem os tais quantificadores existencial e o universal, tá certo? Então, basicamente, o objetivo dessa aula de hoje é nós aprendermos não, né? Não sei se vocês vão aprender, né? Não sei se eu sou tão bom assim. Mas é nós vermos como é o processo de verificação de um argumento que envolve proposições com quantificadores, tá certo? Essa primeira parte, como eu já tinha mencionado, ela é só a parte teórica, tá certo? E depois, no próximo vídeo, então, nós vamos apresentar exemplos práticos de como é que você pode fazer isso, beleza? Então, vamos lá. Objetivo, então, apresentar as técnicas de inferência para argumentos que envolvem, então, os quantificadores. Esse, basicamente, é o nosso objetivo, certo? Apresentar as técnicas, né? Vamos relembrar algumas coisas que nós vimos lá da aula 4. Observe que hoje nós estamos na nossa aula 11, né? E eu me recordo que em algum momento eu falei para vocês, olha, sempre que for possível, nós vamos aplicar as coisas que nós vimos em teoria de conjunto, especialmente em teoria de conjuntos, né? Quando você faz isso, isso é bom por um lado e isso é ruim pelo outro. Por que isso é bom? Porque se você faz desse jeito, você dá uma aplicação daquilo que você viu imediatamente depois. Né? Então, você viu lá um conceito novo, quando é possível, você usa isso direto, rapidamente, lá em teoria de conjuntos. O lado ruim é que a lógica, o conteúdo lógico, ele fica senoidal, ele não é linear, né? Então, por exemplo, hoje nós vamos precisar de conceitos que nós vimos lá na aula 4. Nós já estamos na aula 11, tá certo? Então, vamos regressar um pouco lá para a aula 4. Se você não assistiu a aula 4, dê uma olhada, especialmente a parte 1. Essa foi uma aula que nós demos também vários conceitos novos, né? Um dos conceitos que nós apresentamos lá é o conceito de predicado, né? E predicado, o que vem a ser? Predicado é uma propriedade ou uma característica de um certo sujeito, tá? Ou seja, a parte da sentença que você faça, que você enuncia um fato sobre um sujeito. E esse sujeito, ele pode ou não ser determinado, tá? Aqui vamos só fazer algumas pequenas observações, relembrar algumas coisas, né? Quando o sujeito da sentença ele é indeterminado, então você chama ele de variável. Uma variável juntamente com um predicado, ou seja, essas duas coisas somadas, essas duas coisas juntas, então isso forma uma proposição que a gente chama de proposição aberta, né? Quando você enuncia alguma propriedade sobre sobre um sujeito indeterminado, né? Por exemplo, ele mora em Maringá. Então ali você tem uma variável, a variável é ele, e mora em Maringá, então vem a ser o predicado, vem a ser a propriedade do sujeito. Nesse caso, o sujeito é uma variável porque ele é indeterminado, você não sabe quem é ele. Certo? Como nós também já vimos, nós podemos transformar uma proposição aberta sobre um universo podemos transformar uma proposição aberta em uma proposição. Como que você faz isso? Você usa, então, os quantificadores sobre as variáveis. Você quantifica as variáveis universalmente ou existencialmente, e aí você transforma proposições abertas em proposições, que você pode, então, classificar como verdadeiras ou falsas, né? O primeiro desses quantificadores é o que a gente chama de quantificador universal.
que é o para todo, e ele fala o seguinte: para todo x do universo, P de x, né? Então, se você tem lá uma proposição aberta, sei lá, uma proposição aberta P de x, você não pode classificá-la como verdadeira ou falsa, como, por exemplo, ele mora em Maringá, não pode classificar ela como verdadeira ou falsa, né? Mas dando o universo, por exemplo, o universo dos seres humanos, você pode quantificar essa proposição. Ele mora em Maringá, ou X mora em Maringá, você pode quantificar assim, para todo X do universo, X mora em Maringá. Ou seja, todos os seres humanos moram em Maringá. Então, essa seria uma forma de você transformar a sua proposição aberta em uma proposição. Observe que quando você escreve para todo X, X mora em Maringá, você passa a ter uma proposição, né? E essa você pode classificar como verdadeira ou falsa. Nesse caso, ela é falsa, né? No universo dos humanos, ela é falsa. Né? Por que ela é falsa? Porque existe gente que não mora em Maringá, existem pessoas que não moram em Maringá, então ela é falsa. Então, uma maneira de quantificar é usando esse quantificador que a gente chama de quantificador universal, que é o para todo, né? As formas de escrever são essas duas aqui. Quando o universo é explícito, você não precisa colocar x pertence a U, só você colocar para todo x p de x, né? Quando está implícito quem é o seu universo. A outra forma de você quantificar ou de você transformar a sua proposição aberta p de x em uma proposição é quantificar a variável usando o existe, né? Ou usando o quantificador existencial. Então, no nosso exemplo, você pode dizer assim, existe x tal que x mora em Maringá. Ou seja, existe uma pessoa que mora em Maringá. E essa proposição, ela acaba sendo verdadeira. Tá certo? As formas de escrever são essas duas aqui. Existe x no universo tal que p de x, ou então, existe x tal que p de x. De novo, aqui, quando o universo ele fica explícito. Tá? Como, na maioria das vezes, você explicita o universo, você deixa ele bem explícito. O universo que nós estamos trabalhando é esse, né? Então, esse x pertence a U, esse pode ser suprimido. A maioria das vezes a gente usa essas duas últimas formas de escrever. Tá? Bom, da mesma forma, então, que nós argumentamos sobre proposições, até nos vídeos anteriores, na aula anterior, nós só fizemos argumentação sobre proposições anteriores, tá certo? Aqui o analogamente está escrito errado, né? Esse aqui não tem acento, tá bom? Eu troquei análogo por analogamente, esqueci de tirar o acento, tá? Então, analogamente aos argumentos que nós fizemos no vídeo anterior, ou nos vídeos anteriores, nós também queremos fazer argumentações sobre proposições quantificadas. Aqui, quando eu falo nós queremos, eu quero, tá? Espero que vocês também queiram fazer isso, né? Porque isso vai ser importante para vocês na vida de vocês, tanto na vida matemática de vocês, caso alguém esteja fazendo matemática, quanto na área de computação também, tá certo? Então, o nosso objetivo, claro, objetivo não, né? O que a gente sempre quer é realizar, então, argumentos sobre proposições quantificadas. Porém, aquelas regras de inferência que nós vimos, né? Modus tollens, modus ponens, adição, simplificação, qual for a outra, silogismo hipotético, silogismo disjuntivo, dilema construtivo, dilema destrutivo, todas aquelas regras de inferência, né, aquelas implicações, e todas as equivalências que nós vimos também, elas não dão conta, elas não são suficientes quando nós vamos lidar com proposições quantificadas. Isso não dá conta. Nós precisamos de algumas regras adicionais, né? Como as regras que nós vimos para proposições, o objetivo delas era concluir resultados a partir de premissas e usando então aquelas regras de inferência para nós termos uma conclusão válida, ou seja, para nós termos argumentos legítimos, da mesma forma que nós precisamos lá, nós precisamos de 4 regras, e nesse caso aqui vão ser 4 axiomas. Observe que aquelas regras de inferências que nós utilizamos lá em inferências sobre proposições, aquelas regras são demonstráveis via tabelas verdades, né? Aquelas implicações todas, né? Elas são demonstráveis via tabelas verdades. Essas 4 regras que nós vamos ver na sequência, elas são 4 axiomas, tá certo? Elas não são demonstráveis. Porém,
Essas regras de inferências, como todo bom axioma, elas não são absurdas. Tá? Elas são, você olha para elas e fala, não, faz sentido, realmente isso aqui tem sentido, isso daqui, né? Então não é tão absurdo assim eu assumir isso como sendo uma verdade, isso como sendo uma regra. O nome que se dá a essas 4 regras, o nome delas já diz alguma coisa. A primeira delas é exemplificação universal. Então, exemplificação universal, bom, aqui apareceu a palavra universal, provavelmente vai aparecer o para todo. Exemplificação, bom, vai ter alguma coisa envolvendo exemplos. Tá? Generalização universal, então você vai ter alguma coisa envolvendo a universal, o quantificador universal, e a partir de alguma coisa, alguma forma, você vai generalizar. Tá? Então você tem exemplificação universal, que a gente vai denotar por EU, tá? Porque, fala sério, ficar escrevendo toda hora isso aqui, exemplificação universal, vai ser chato, né? A generalização universal, a gente vai denotar por GU. Tá? A outra regra é a exemplificação existencial, a gente vai chamar de EE, e generalização existencial. De novo, nessas duas últimas aqui, exemplificação existencial, você provavelmente vai ter alguma proposição, né, envolvendo o quantificador existencial, e a partir disso, de alguma forma, você vai tirar um exemplo. Não sei, estou chutando aqui, quer dizer, eu estou dizendo que os nomes fazem algum tipo de sentido, tá? E eles farão sentido à medida que nós formos vendo eles e vendo o comportamento deles, ou vendo o que eles nos dizem, tá? Então, a primeira delas é a exemplificação universal. Essa exemplificação universal é que a gente vai dar um pouco mais de ênfase para tentar convencer você de que realmente o que nós vamos propor como essas 4 regras que nós acabamos de ver, que elas não são absurdas, né? Elas têm um certo sentido prático. Sentido prático mesmo, assim, sentido prático do dia a dia. Né? Tipo, você usa isso toda hora e você não sabe que você está fazendo isso. Tá? Então, nós só vamos formalizar aquilo que você já usa no dia a dia. Você só não sabe que você está usando, e você não sabe o nome que se dá a ela, essas coisas. Mas você vai ver que elas são completamente práticas e aparecem toda hora no nosso dia a dia. Tá? Vamos supor o seguinte enunciado como sendo verdadeiro no universo dos humanos. Tá? Qual é esse enunciado? Todos somos mortais. Essa é uma premissa. Por que nós vamos adotar ela? Essa é uma premissa, o enunciado? Não, é uma premissa, uma proposição verdadeira, inclusive no dia a dia. Assim, ela não é nem discutível, né? Tanto é que um ditado que se tem é que a única certeza que você tem na vida, a única certeza absoluta, é que você vai morrer. Só isso você sabe, com certeza, né? Por quê? Porque até hoje nenhuma pessoa depois que nasceu, deixou de morrer. Todos morreram em algum momento. Pelo menos é isso que se sabe, né? Das pessoas conhecidas, todas já morreram um dia. Né? E, então, a partir dessa experiência empírica, né, de que nunca nasceu alguém que viveu para sempre, então, a partir dessa experiência empírica, nós deduzimos, então, que todos nós somos mortais. Né? É claro que não é só nisso, né? Tem toda a parte biológica que fala que nós somos mortais. Tá? Então, é uma premissa que não é tão absurda assim. Então, nós vamos assumir ela. Todos nós somos mortais. Nós podemos transformar essa proposição, como é que nós podemos escrever ela de uma maneira simbólica e formal, né? Sendo um pouco mais formal. Observe que aqui, quando aparece todos somos mortais, essa premissa ela está quantificada. Ela tem um quantificador embutido ali que você provavelmente não esteja vendo, né? Que é o para todo. E ali também existe um predicado. Né? Qual é o predicado? Ser mortal. Ser mortal é o predicado, é a característica de todos nós. Essa é uma característica que todos os elementos do universo têm em comum. Então, por isso que nós podemos considerar essa proposição aberta aqui, ó. M de x, x é mortal. Onde x é uma variável do universo dos seres humanos. Certo? Então, esse enunciado aqui, ó, essa premissa, todos somos mortais, ela pode ser escrita de forma simbólica desse jeito aqui, ó, para todo x, m de x. Para todo x, x é mortal.
Se para todo x, x é mortal, você dizer que para todo x, x é mortal, todos somos mortais. É a mesma coisa. Tá? Aqui está escrito com um tipo de código. Esse é o código o código da escrita, né, da escrita formal, escrita do nosso português. Aqui é um outro tipo de código só mudamos o código da escrita. Aqui é a do dia a dia e aqui é o código, a codificação que nós estamos usando aqui na nossa disciplina. Então, para todo x, x é mortal. Essa proposição, essa premissa aqui, como isso aqui é uma premissa, ou seja, uma proposição que ela é verdadeira para a gente, essa proposição aqui, ela também é verdadeira. Como ela é verdadeira, o que acontece? À medida que nós formos atribuindo sujeitos específicos para o x, nós vamos obter sentenças que são legitimamente verdadeiras. Por exemplo, M de Sócrates. Sócrates é mortal. Tá? Por que você pode fazer isso? Porque aqui está dizendo todos somos mortais. Para todo x, x é mortal. Ora, se vale para todo x, vale para o Sócrates. Sócrates é mortal. Gandhi também. Gandhi, como Gandhi faz parte do universo dos humanos, e essa proposição aqui, para todo x, x é mortal, se você trocar x por Gandhi, aqui na proposição aberta, você tem uma proposição verdadeira. Tá certo? O que nós acabamos de ver aqui é que parece plausível que a gente assuma como legítima a seguinte regra de inferência. O que vale para todos os sujeitos, ou para todos os elementos do universo, deve valer também para um sujeito particular do universo. Por que isso é uma coisa plausível? Olha, porque se todos nós somos mortais, bom, então Sócrates é mortal, Gandhi é mortal, eu sou mortal, você é mortal, seu pai é mortal, meu pai é mortal, meu avô é, e etc. Né? Então, ou seja, o que vale para todos os elementos do universo, ou seja, para todos os sujeitos do universo, tem que obrigatoriamente valer para um sujeito em particular. Tá certo? Isso aqui parece ser uma regra que nós podemos assumir como sendo verdadeira. Não parece ser uma coisa tão absurda. Então, como para todo x, m de x é verdadeira, por ser uma premissa, então é verdade essa conclusão aqui, m de c, onde c é um sujeito particular do nosso universo. Se nós assumirmos essa regra aqui, que parece ser uma regra plausível, o que vale para todos os sujeitos deve valer para o sujeito particular do universo, se essa é uma regra que te parece plausível, então isso daqui acontece, né? Se essa proposição quantificada aqui for verdadeira, se essa daqui para todo x, x é mortal, ou para todo x, m de x, então você pode trocar no lugar do x, você pode colocar qualquer sujeito c, e aí dizer que MC é verdadeira. Não é para todo x, MC, não estou falando isso. Não estou falando para todo x, MC, não. MC é verdadeira. Se para todo x, m de x, então você pode concluir m de c, para qualquer c do universo. Então, como é verdadeira, como nós assumimos como verdadeira a premissa, para todo x, x é mortal, então você pode, como essa premissa é verdadeira, você pode pegar a proposição aberta, que é x é mortal, trocar ela por qualquer elemento do seu universo, e você vai obter proposições verdadeiras. Você vai tirar conclusões verdadeiras. É isso que está escrito aqui. Tá certo? Claro, se nós assumirmos isso daqui como sendo uma regra verdadeira. Tá certo? Então, o que está acontecendo aqui? Nós estamos pegando uma proposição quantificada, nós estamos tirando conclusões a partir dos sujeitos. Ou seja, nós estamos dando exemplos, utilizando um predicado que é comum a todos os sujeitos do universo. Tá certo? Isso é o que o seu professor faz quando ele apresenta exemplos de um conceito novo que envolve o quantificador universal. Você, por exemplo, não sabe, mas quando você tem uma regra de derivação para polinômios, né? Para polinômios você tem uma regra de derivação. Você pega cada monômio que compõe o polinômio, né? Cada somando do seu polinômio, você pega o expoente, cai o expoente, subtrai 1, cai o expoente, na verdade, inclusive é chamado de regra do tombo, né?
Bom, isso vale para todos os polinômios. Para qualquer polinômio você pode aplicar aquela regra. Quando você pega um polinômio particular e aplica aquela regra, você está usando a exemplificação, você está usando isso aqui que nós estamos vendo agora. O que vale para todos os sujeitos, vale para um sujeito particular, tá certo? E isso é que a gente chama de exemplificação universal. Você tem uma regra quantificada com o quantificador universal, você está aplicando aquela regra, seja ela qual for, para um caso particular. Então, você tem a regra de derivação para polinômios. Né? Para todos os polinômios, você pode aplicar aquela regra. Olha, se para todos os polinômios você pode aplicar aquela regra, quando eu te dou um polinômio particular, você aplica ela. Né? Então, eu te dou lá o polinômio 2x ao quadrado e falo assim, derive. O que você faz? Você pega o expoente do 2, ou o expoente do x, né? Tomba ele, subtrai 1. Vai ficar 4x. A derivada de 2x quadrado é 4x. Tá? E assim por diante. Né? Então, você está fazendo uma exemplificação universal. Você tem uma proposição quantificada com o quantificador universal, você está aplicando ela, você está aplicando aquela proposição a um elemento específico do seu universo, então você tem uma exemplificação universal. Formalmente, escrito agora de maneira formal, nós temos o seguinte, é essa definição aqui. Então, seja P um predicado sobre um universo e C um sujeito escolhido no universo. Então, você tem lá, por exemplo, a regra de derivação. A regra de derivação, para todo polinômio p de x, a derivada é dada dessa, a derivada desse polinômio é assim. Para todo polinômio, a regra é essa. Então, você vai lá, pega um polinômio específico e aplica aquela regra. Tá? Então, se tem P um predicado sobre um universo e C um sujeito escolhido, então, esta proposição aqui, para todo x, P de x, ela implica em P de C. E não está escrito aqui para todo x, P de C. Não. Para todo x, P de x, implica P de C. Se é verdadeira a premissa para todo x, x é mortal, então P de Sócrates é verdadeira. Você pode concluir P de Sócrates, porque é uma implicação. Tá? Você pode concluir P de Gandhi, Gandhi é mortal e assim por diante. Tá certo? Então, isso é o que fala a nossa exemplificação universal. Você está pegando uma proposição quantificada pelo quantificador universal e está pegando um exemplo dessa proposição aqui. É isso que você está fazendo. Então, essa implicação aqui é verdadeira. Essa regra ela é chamada de exemplificação universal e ela pode ser escrita da seguinte forma. Lembra aquela forma de inferência que você tem as premissas e coloca um traço e depois você coloca a conclusão? Então, aqui nós temos uma premissa, põe o traço e aqui você tem a conclusão, P de C. Né? Porque essa implicação aqui, nós estamos assumindo ela como sendo verdadeira. Ela é uma definição, ela é um axioma. Certo? Por que essa regra aqui é interessante? Porque ela elimina o quantificador. Do lado direito não aparece mais quantificador, só aparece quantificador no lado esquerdo. Então, quando você faz essa implicação aqui, você está eliminando o quantificador. Quando você utiliza a fórmula de Bhaskara para determinar as soluções dessa equação aqui, você está usando a exemplificação universal. Né? Por quê? Porque você está aplicando uma fórmula que vale para todas as equações de grau 2 em uma equação particular de grau 2. É aquela mesma coisa lá da derivada de polinômios. Né? Então, você tem lá você tem a regra que calcula ou que determina a derivada de um polinômio, né? Você aplica ela a um polinômio particular, pronto. Você tem uma exemplificação universal. Só que nunca ninguém te disse isso. Ninguém te deu um nome para esse tipo de coisa que você faz o tempo todo na sua vida. Tá? Tanto acadêmico e no dia a dia também. No dia a dia você também tira essas conclusões. Né? Por exemplo, você vai numa padaria e diz lá, pão. Né? Cada pão custa 10 reais. Né? Todos os pães custam 10 reais. Então, a cesta, é verdade, uma cesta de pães, né? Cada pão 10 reais. Então, para todo X da cesta, X custa 10 reais. Você pega um pão em particular, você vai no caixa e vai te cobrar 10 reais. Exemplificação universal do dia a dia. Exemplo de exemplificação universal do dia a dia que você não sabia. Tá? Informação inútil. Vamos lá. Aí tem as outras regras. Aqui nós só vamos definir elas porque elas são tão plausíveis quanto a exemplificação universal.
que é a generalização universal? O que ela nos garante? Ela é uma regra de inferência também sobre quantificadores, tá? E ela permite a quantificação de uma afirmação utilizando o quantificador para tudo. Como é que você faz isso? O que essa regra diz? Então vamos lá, pega P, um predicado sobre um universo U. Se você mostrar P de C, se você mostrar que P de C vale para todos os elementos do universo, então você conclui que para todo X, P de X. Né? Por exemplo, uma proposição aberta, um predicado sobre os números naturais. Ser maior que zero. Desculpa, ser maior ou igual a zero. O que você vai fazer? Como é que você sabe que para todo x dos naturais, x é maior ou igual a zero? Porque você vai dar uma verificada lá, você consegue mostrar que para todos os elementos dos naturais, realmente eles são maiores ou iguais a zero, usando a definição de maior ou igual. Tá? Então, se você não mostra que uma determinada coisa vale para todos os elementos do universo, então você pode escrever essa proposição aqui. Em símbolos, você tem isso daqui. P de C como premissa para todo C do universo. Põe um traço e escreve isso daqui, para todo X, P de X. Né? P de C ser verdadeira para todo C implica nessa proposição aqui, para todo X, P de X. Tá certo? E aí você pode observar que essa regra aqui, ela inclui o quantificador para todo. A exemplificação universal, ela elimina o quantificador para todo. Essa daqui, ela traz de volta, ela inclui o quantificador universal. Por isso que a gente chama de generalização. Por que generalização? Porque você mostrou que a propriedade P, o predicado P, vale para todos os elementos do seu universo. Você pegou cada elemento do seu universo, verificou, disse assim, esse satisfaz o predicado, esse também, esse também, esse também. Todo. Bom, se todos satisfazem o predicado, né? Todos têm aquela propriedade, então é plausível supor que para todo x, p de x seja uma proposição verdadeira. Né? Então essa conclusão aqui, ela é verdadeira. Certo? E isso aqui também é uma regra, né? Não se demonstra, é uma regra, é uma definição. A outra é exemplificação existencial, e aí você pode pensar, putz, mas da mesma forma que nós tínhamos a proposição para todo x, p de x, você pode ter a proposição existe x tal que p de x. Né? E, bom, se existe um elemento no universo, se existe x tal que p de x, você fica pensando, então, bom, existe um elemento no seu universo que satisfaz a proposição p de x. E é mais ou menos isso que diz, então, essa exemplificação existencial, que é a nossa terceira regra. E ela fala exatamente isso. Se existe p de x, se existe x tal que p de x, se essa aqui é uma proposição verdadeira, então você pode concluir P de C, pode concluir que P de C vale para algum sujeito convenientemente escolhido no seu universo. Tá? Então, por exemplo, pega o universo dos humanos, tá? E você fala assim, existe X tal que X é careca. Por exemplo, existe X tal que X é careca. Como é que você sabe que isso é verdadeiro? Basta você olhar o noticiário, todo dia está aparecendo o ministro Alexandre de Moraes no noticiário. Ele está sempre aparecendo a imagem do sujeito. Você olha para ele e fala, putz, esse cara é careca. Né? Então, como existe X, tal que X é careca, para nós é uma premissa, se essa é uma premissa, então em algum lugar, quer dizer, o que eu falei não faz sentido, tá? Ignora o que eu falei. Se a proposição existe X, tal que X é careca é verdadeira, se essa é uma proposição verdadeira, então você vasculha o seu universo. Você pode vasculhar seu universo e lá dentro você vai encontrar pelo menos um sujeito que satisfaça a proposição, que tenha a característica ser careca. Tá? Pode vasculhar, certo? Então esquece esse exemplo que eu acabei de falar para você do Alexandre de Moraes, esquece isso. Essa aqui é um pouquinho diferente, tá? Se essa aqui existe x tal que p de x é uma proposição verdadeira, então você vasculha seu universo, pode vasculhar seu universo, pelo menos um sujeito você vai encontrar que satisfaça aquela proposição, tá? Em símbolos, você pode escrever assim. Se isso aqui é uma premissa, então você conclui P de C para algum elemento convenientemente escolhido dentro do seu universo. De novo, essa regra aqui, ela elimina o seu quantificador existencial. Por fim, então, nós temos a generalização universal e agora sim, vamos voltar lá ao Alexandre de Moraes. O que essa regra ela garante? Ela garante a validade do seguinte argumento. Se P de C é verdadeira para algum sujeito do universo,
então é verdadeira a proposição. Existe X tal que P de X. Né? Então pega lá o predicado ser careca. Né? Aí você tem a proposição aberta, X é careca. Tá? E aí você olha lá no seu universo, por exemplo, pega o universo dos humanos, né? Você tem lá, X é careca. Aí, agora você volta ao noticiário, retorna lá ao noticiário, e você vai ver lá alguma imagem do Alexandre de Moraes, que é um dos ministros lá do STF. Você olha para os sujeito e fala, esse cara é careca. Esse cara é careca, não tem cabelo, é careca. Né? Então, beleza. Então, Alexandre de Moraes é careca, né? Ela é uma proposição verdadeira, tá certo? Como ela é uma proposição verdadeira, significa que existe um elemento no seu universo que satisfaz o predicado. Então você pode concluir isso daqui. Existe X tal que X é careca. Essa vira uma proposição. Essa é uma conclusão verídica, tá certo? É uma conclusão legítima. Tá? Isso também é uma regra. Essa regra a gente chama de generalização existencial. Você encontrou um sujeito que satisfaz um predicado, e aí você generaliza desse jeito aqui. Existe X tal que P de X. Essa generalização existencial, ela pode ser representada por essa forma aqui, né? Você tem que P de C é verdadeira para algum elemento do seu universo, então você conclui, implica que existe X tal que P de X. De novo, essa regra aqui, a generalização existencial, ela inclui o quantificador existe, tá certo? Então, essas 4 regras que nós vimos aqui, elas vão nos ajudar a validar os argumentos ou a inferir sobre proposições que envolvam, de alguma forma, os quantificadores universal e existencial. Então, qual é a minha sugestão? Eu sei que você não vai fazer, etc. Mas, eu, se fosse você, escreveria essas quatro regrinhas aqui. Elas não são demonstráveis, né? Elas são regras, elas vão ser aceitas por nós, porque elas são plausíveis, né? Com o nosso dia a dia, elas são plausíveis. A gente só não sabia o nome delas, a gente só não sabia formalizar elas. Mas a gente usa elas o tempo todo. Você usa e você não sabe. Se você começar a prestar atenção, você vai ver que toda hora você está usando essas 4 você não sabe. Então elas vão ser aceitas aqui, né? Minha sugestão, escreva elas junto com as regras de inferência que você ainda não escreveu. Né? Modus ponens, modus tollens, todas aquelas que você ainda não escreveu, em uma folhinha lá, ou em algum lugar para você ter sempre à mão, escreva junto. Escreva essas 4 regrinhas lá junto. Se você já escreveu, acrescente. Se você não escreveu, escreva. Elas põem lá todas as regras de inferência, inclusive essas 4 aqui, que são usadas basicamente para proposições com quantificadores. Beleza? Bom, na sequência, então, no próximo vídeo, nós vamos ver exemplos de como você utiliza essas regras de inferências. Então, no próximo vídeo, como nós vamos dar exemplos, nós vamos estar utilizando a exemplificação universal. Certo? Então, um abraço a todos e eu espero que vocês me vejam nos próximos vídeos.